Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 279º episódio do Puto Bar, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, está tudo, mas também pode não estar tudo, ok? Porque, imaginem, quando estiverem a ouvir isto, eu posso, estar em França, a curti-las de caralho, ok? Apesar de que vai estar mau tempo, por isso não sei até que ponto dá para curtir de caralho depois de sair de Portugal com um tempo incrível e ir para a França a apanhar chuva. Mas, em princípio, estarei a curti-las, ok? Ou então, posso já ter morrido. Mas calma, pá. Calma, porque continuaram a ouvir isto até ao fim. Agora deram um play, não me fodam a média do Spotify, ok? Têm de ouvir até ao fim. Ai, tal, mas eu só ouvi para voltar a ouvir a tua voz. Pá, cada escolha, uma perda, meu. Por isso, pá, escolheste dar play, vai até ao fim, meu. Isto é tipo o álbum, ok? Não vais parar um álbum a meio, senão para isso houve uma playlist merdosa, meu. Clicaste no play, agora vais até ao fim. Mesmo que eu já não esteja entre nós. Porque se acreditarmos em algum tipo de religião, provavelmente vamos para uma cena mais positiva, ok? Por isso, já. Por falar em cenas positivas, pá, não sei se lembram no último episódio, e isto agora é bué da bizarro, porque eu estou a gravar no dia 22 de Abril. Ou seja, data de publicação do último episódio. E eu agora estou a falar quase como se houvesse um distanciamento enorme, sendo que eu tenho esse episódio bué recordado na minha memória. Porque aconteceu tipo há um dia. Mas então, nesse tal último episódio, que vamos fingir que aconteceu há bué, eu disse que na sexta estava a procrastinar um bocado, tal, e não sei o quê. E pá, o que é que se passou nesse fim de semana? Quer dizer, passou-se bué das cenas, mas vamos focar primeiro num tópico que eu aprecio muito, que é o CS, ok? E então o que é que se passou ao nível de CS? Aconteceu um evento no Rio de Janeiro chamado Get Rio, que Get queria dizer Global Exports Tour, ok? Rio de Janeiro. E pá, este evento foi carinhosamente apelidado pelo gaulês, o streamer que transmite CS, como as 24 horas de Rio. E porquê? Imaginem, isto não era um evento Tier S, ok? Tier S é quando tem as melhores equipas do mundo, seria que é um evento Tier 2 ou assim, porque tinha algumas equipas do top 30, mas nada por aí além. Tipo, se eles queriam ser Tier 1, tinham de se esforçar muito mais. Porquê? Porque imaginem, primeiro, o evento esteve até à última com dúvidas se podia realizar ou não. Porquê? Falta de financiamento. E calma, já vamos ao financiamento. Depois, quando efetivamente se realizou, pá, correu tudo mal. Ok? Tipo, atrasos para caralho. Tipo, tudo. Imaginem, chegou ao ponto de, como aquilo já estava atrasado tanto, optaram por pôr um jogo entre duas equipas brasileiras, sendo que aquilo se estava a realizar no Brasil, ou seja, eram as equipas que iam atrair mais público, espero eu, fora do palco, tipo nos bastidores. Houve um jogo Pain MIBR que foi fora do palco, nos bastidores, mas pronto. Mas então, eu quero chamar a atenção porque, então, durante os dias que antecederam a realização deste evento, saíram aqui notícias no site dust2.com.br, que é um site dedicado exclusivamente ao CS, sobre como foi financiado este evento. E então, imaginem, a CBGE, isto aqui depois, pá, isto são tudo siglas, é a Conferência Brasileira de Games e Esportes, ok? Recebeu só do Governo do Rio de Janeiro, ok? Porque aquilo, como é estados, cada estado tem o seu governador. Só do Governo do Rio de Janeiro recebeu 4,5 milhões de reais, ok? Mas calma, porque ainda não era suficiente. E depois ainda esperavam ir buscar mais 5,4 milhões de reais via a lei de incentivo ao esporte. Mas pronto, eu quero é ir para a parte que realmente interessa. Porque então tenho aqui na notícia os custos da Get Rio. E então o orçamento era de 10 milhões de reais e aqui está a distribuição de onde foi gasto esse dinheiro. E então, viagens aéreas nacionais, 58 mil reais. Hospedagens, 116 mil reais. Licenciamento CBGE, 300 mil reais. Coisa pouca. Equipa executiva do comitê organizador local, 505 mil reais. Coisa pouca. Assessoria de marketing, 250 mil reais. Também coisa pouca. Assessoria de gestão, administração e prestação de contas, 260 mil reais.
E agora a parte interessante. Internet, 311.550 reais. E agora vocês pensam, uma internet que custe isto, nunca na vida ia cair. Pá, a transmissão estava sempre a ir abaixo. E tipo, eu pensei, se calhar é o Gaules que está no gozo. Fui à stream da RTP Arena e tipo, de tantas vezes que ia abaixo, eles já estavam a gozar com a cena. Eles estavam a dizer, pronto, estamos aqui, o que resume o primeiro dia do evento é problemas técnicos, e acabam de dizer isto e aparece aquela bolinha de ter ido abaixo, estás a ver? Aquela bolinha de vídeo a carregar no YouTube. Pronto, na Twitch também tem quando a stream cai. E por falar nisso, cá estão eles novamente, problemas técnicos. E tipo, foda-se, 311 mil reais. Mas pronto. Documentação e segurança, 60.350 reais. Opa, e aqui eu depois queria saber porque é tal cena, imaginem. Para terem uma noção, houve jogos que se atrasaram porque não havia uma impressora, Tipo, imaginem este dinheiro todo e houve jogos que se atrasaram porque... Deixem cá ver se eu procurar aqui a impressora. Exatamente, o jogo OG MIBR atrasou-se porque a equipa OG, que é da Europa, teve dificuldades para imprimir as táticas antes do jogo. Ou seja, gastou-se tanto dinheiro e mesmo assim não havia uma impressora. E acho que a Pain já tinha reclamado a mesma cena, estás a ver? Ok, tenho aqui a justificação. Meu Deus. E atenção, esta é a justificação do manager do MIBR, ok? E ele então disse assim: só para dar o meu lado da história, desde o primeiro dia os organizadores do Get Rio estão tentando atender aos pedidos. Uns são fáceis, outros são difíceis de atender e faz parte. Compraram uma impressora Wi-Fi e foi chato de configurar porque o Wi-Fi estava ruim caindo. E tipo, como é que tu pagas 311 mil euros para internet e não consegues imprimir umas folhas porque o Wi-Fi estava ruim caindo? Pá, para o caralho. Depois ainda tem aqui mais cenas. Locação de computadores gamer, 211.550. Sendo que lá está. Aqui deviam ter gasto mais porque se houvessem mais computadores e tipo houvessem 2 palcos, dava para decorrer jogos em simultâneo, coisa que não aconteceu. E depois, licença do Global Export Store, 2.464.408 reais e 85 centavos. E depois também tem aqui os salários da equipa da CBGE e depois o aluguer então do sítio onde se realizou o evento, que foi no Rio de Janeiro no Parque Olímpico e custou 282.674 reais e 8 centavos. Ou seja, foi mais caro a internet do que o aluguer do Maracanãzinho. Por isso, eu sei que até ao fim estavam com dúvidas, porquê? Porque imaginem, o evento começou na sexta-feira, dia 19, e aqui no dia 17 de Abril, às 22h54, vinha a notícia então no dust2.com.br. CBGE responde ao Governo do Rio de Janeiro e pede mais 2,5 milhões de reais para a Get Rio. Adicional no termo de fomento é para a finalização da produção do evento. Ou seja, os gajos estiveram até à última... calma. Aqui tem os preços todos, foda-se. Então pronto, eu vou só falar então os que eu não tinha falado. Os bilhetes internacionais, 357 mil euros, ok? Equipamento de broadcast, 431.680 euros, 680 reais, isto é tudo em reais. Se eu disse euros, enganei-me. Sendo que lá está, as lives estavam a ir abaixo. E aqui, licenciamento de marca, know-how e produtos GEF, os tais 2.095.000 reais, 934,40. Mas tipo, quem tivesse a ver aquilo, parecia bué mal organizado, porque imaginem, não tinha iluminação suficiente, tipo, o pessoal estava no palco e normalmente tem, sei lá, jogos de luz e o caralho, quando acabam uma ronda e assim, tipo, às vezes tem fogo de artifício e tudo lá dentro. Ali não, ali parecia tipo uma cave, ou seja, isto dá a impressão que foi tipo, ok, temos aqui um Estado que nos quer dar dinheiro e nós vamos aqui organizar aqui uma cena e ficamos com o dinheiro. Para terminar com uma cereja no topo do bolo, o troféu dos vencedores desapareceu, ok?
o troféu desapareceu. Agora depois tem aqui uma atualização da notícia a dizer que apareceu, mas tipo, esqueçam. Imaginem, a partir do momento que tu começas um evento às 10 da manhã, imaginem, isto só foi bom para quem pagou o bilhete. Porque, sei lá, quem pagou o bilhete se calhar pensava que ia ter uma cena que só ia decorrer das 10 da manhã até às 10 da noite ou assim, e prolongou-se até tipo ao outro dia às 4 da manhã. Isto durante 2 dias. Tipo, a Imperial tinha de apanhar um voo para Malta, para a ESL Pro League, e tipo, teve de adiar os bilhetes porque senão ia perder o voo. Porque aquilo devia ter sido, bro, o mais tardar acaba, sei lá, ao meio-dia. Eram 7 da noite. E ainda estava a decorrer jogos, estás a ver? Por isso, esqueçam. Eu sei que no sábado, então, depois de gravar o podcast, abri então a live do Golês e então eles estavam a falar das 24 horas de Rio. E imaginem, estávamos a falar, ok, 10 milhões de reais são quase 2 milhões de euros. É 1 milhão e 800 mil, mais ou menos. Tipo, não me fodam, meu. Não me fodam, dá para organizar uma cena do caralho, meu. Mas, já, a Fúria também foi péssima nesse torneio, por isso, esqueçam. Imaginem, a Fúria foi uma das causadoras do atraso, porque houve um jogo em que eles só num mapa tiveram, tipo, mais de 90 minutos. Ao todo, os 3 mapas duraram 4 horas e tal. Sendo que, como a Fúria tinha vencido esse jogo, ia jogar ainda mais 2 jogos a seguir. Devia ter havido organização, porque imaginem, no Major ou nos maiores torneios internacionais, o máximo que uma equipa faz no mesmo dia são 2 MD3. Que lá está. A primeira da Fúria durou 4 horas e meia. Ou seja, o máximo que podia acontecer era jogar mais 4 horas e meia. Se corresse assim tão mal como a primeira. Aqui não, aqui queriam fazer 3 MD3 no mesmo dia. Ou seja, os gajos podiam estar a jogar quase 14 horas seguidas. 14 horas ao longo do dia, não eram seguidas porque tinham um intervalo. Mas, bué da bizarro. E pá, quem me dera que me financiassem assim, tipo, uma cena que eu quisesse organizar, eu sem experiência nenhuma na organização, eu dizia, tenho aqui 2 milhões para know-how e cenas, e pá, e que depois no fim, quem ganhou o troféu nem tivesse o troféu para levar para casa. Tipo, era só isso que eu queria, acho que tinha vencido na vida. Mas, o fim de semana então não foi só isso. Ok, o fim de semana não foi só isso. Foi muito além disso, porque depois lá está. Depois ignorei um bocado, porque a Fúria tinha sido eliminada. E então, depois, no sábado, de editar parte do podcast, eu tinha combinado com a senhora engenheira para irmos jantar juntos, ok? Tínhamos combinado em Guimarães. Ainda estávamos na dúvida. Só tínhamos decidido que ia ser sushi, porque já há bué de tempo que não comíamos e precisávamos esquecer aquele do Panda Wok. E então, fomos ao Temple Guimarães, ok? Que eu já tinha ido ao de Braga. A senhora engenheira já tinha ido ao do Porto ou de Matosinhos, assim uma cena. E tipo, a primeira vantagem em relação ao de Braga, dá para pagar com cartão. Ok? No de Braga não dá. No de Braga não aceitam cartão. Que tipo, isso até devia ser proibido. É tipo, é assim um esquema meio manhoso. E ali se calhar também é aceito há pouco tempo. Porque estava tipo, escrito a marcador, estás a ver assim numa folha A4. Tipo, aceitámos cartão e assim os símbolos do multibanco e da Visa feitos tipo a caneta, estás a ver, desenhados. Mas então pronto. Fomos lá, tipo, senhora engenheira estava extremamente gostosa. E tipo, eu gostei porque, atenção, ela avisou. Ela disse, prepara-te porque eu vou toda gira. E tipo, eu gosto disso, gosto que ela tenha confiança, porque muitas vezes eu digo, está gira. E ela, não acho nada. E então, quando ela própria se acha gira, eu, ok, está tudo bem. E então fomos, bebemos sangria de saquê. Aí eu arrisquei, ok, porque ela nunca tinha provado. Eu disse, vai que é bom. E foi ali um bocado tenso, porque ela não achou assim tão bom como eu achei, estás a ver? Mas então pedimos bué da sushi, e eu pedi mais do que ela, obviamente, e notava-se que estava fresco, ok? Não era aquele cansado do Panda Wok, estás a ver? E é aqui que se nota a diferença. Mas então, tudo 5 estrelas, gostei muito, recomendo. Não é o melhor restaurante de sushi que já fui, não, mas está ali num top 5, ok? Está ali num top 5. Por isso, e lá está. Comparando com o de Braga, ali tem a vantagem de não precisares de tirar notas à cara da pessoa que está a receber. Ok? Podes só pegar no teu cartão multibanco e pagar. Parecendo que não, como não estamos nos anos 90, já é uma vantagem. Mas então, porquê é que eu trago então o restaurante de sushi aqui para este podcast? Para vocês me atirarem à cara, tipo, caralho, este gajo só vai a grandes sítios e tudo. Não, não. É só para mostrar que não há só branco e preto na vida, ok?
há várias nuances. Isto porquê? Porque nós então tínhamos combinado que íamos passar mais tempo este fim de semana juntos, como no fim de semana passado ela então não pôde vir ao Westway Lab, então íamos compensar isso, ok? E então tínhamos combinado que íamos jantar juntos no sábado, porque ela no sábado trabalhava até ao meio-dia e depois tinha cenas que logo ocupavam a tarde toda, e então, ok, vamos jantar juntos. E depois no domingo, eu lembrei-me no sábado, caralho, está bom tempo, podemos ir até Paredes de Coura, meu. Bué tranquilo, podemos ir ao Rio e essas cenas, apanhar uma legionela nossa de cada dia, quem nunca. E então, tipo, ela aceitou logo, eu, ok, vamos lá. E pá, lá está, nós saímos de minha casa tipo às 10 e eu, aqui no GPS diz que é 1h20, tipo, esta hora e 20 transformou-se em quase 2 horas. A verdade também é uma, a estrada que liga para o Badelinhos a Braga está em obras, por isso fomos mais devagar aí, depois tipo, íamos bué tranquilos, não era preciso ir a acelerar, estás a ver? Por isso chegámos a Paredes de Coura tipo às 11h50, ou assim qualquer cena. E depois então decidimos, parar o carro e ir logo ao restaurante. Por isso pareceu-me bem. E aonde é que nós fomos? Nós fomos novamente ao Barbaças Bar. Deixem-me ver se Barbaças Bar aparece no TripAdvisor, meu. Claro que aparece, caralho. Claro que aparece, meu. Restaurante Barbaças, meu. 24 avaliações, 4 estrelas, ok? Ei, tenho aqui uma terrível, meu Deus. Isto é mentira. Não acreditem neste ruidê de Vila do Conde, meu. Fraquinho, comida aquecida no micro-ondas como há semana no trabalho. Uma refeição que fica pronta em 10 minutos não é para mim. Ao contrário de muitas pessoas, eu prefiro esperar. Ainda por cima via-se e ouvia-se o dito aparelho a trabalhar. Para já não falar da televisão aos berros como se fosse um café dos antigos. Um bom restaurante não tem televisão. A evitar. Ei, camarada, como é que um bom restaurante não tem televisão, meu? Estás-te a passar, meu? Tipo, tu vais a um restaurante que se chama Barbaças Bar, que tem aparência de tasca, que é efetivamente uma tasca, e não querias ter uma televisão, meu. Foda-se. Mas pronto, felizmente para uma terrível há 12 excelentes, por isso nós então fomos lá, e porquê, porque eu tinha-lhe dito, quando formos a Paredes de Coura, temos de ir ao Barbaças, porque lá tem o melhor doce da casa do mundo. E então, claro, meu, quando tu dizes isto com esta convicção, a pessoa, meu, até te desafia para ir, que é para dizer, não é, este doce da casa não presta, é uma merda. Então fomos. Imaginem, nós pedimos para ambos bifinhos de peru, ok? E era 7€ por pessoa, ok? Bifinhos de peru, uma saladinha, 2 finos, cafés e sobremesa, que lá está, nem é preciso dizer qual é, ficou 24€, ou não sei o quê. E tipo, tudo bem feito, tipo, não há cá essa merda de ser aquecido no micro-ondas, meu. Vai para o caralho. E depois, a cena mais interessante que é, imaginem, nós fomos num domingo, à hora de almoço. Tipo, nós, ok, chegámos cedo, chegámos ao meio-dia, saímos, sei lá, à 1 e qualquer coisa, mas atenção, estavam lá connosco, acho que eram 3 mesas ocupadas, ok? Tipo, a cozinheira estava sentada numa mesa, que deviam ser amigos dela ou assim, e tipo, acabou de cozinhar e sentou-se na mesa, estás a ver? A conversar. Corta para aquela semana de agosto em que está tudo cheio, tens de esperar cá fora porque não há mesas, estás a ver? Tipo, olhem um absurdo, é tipo, um domingo, que tipo, sei lá, em qualquer restaurante aqui na zona, às vezes, não digo estar à pinha, mas ser difícil arranjar uma mesa, estás a ver? Ali não, tipo, 3 mesas ocupadas só. Por isso foi interessante ver essa diferença. Mas então estava bom, estava tudo muito bom. E então vamos para a sobremesa, perguntámos só o que é que tínhamos, mas já sabíamos o que é que queríamos. E ele, temos doce da casa, temos mousse de chocolate, depois temos fruta. E eu, doce da casa. E ela, doce da casa. E tipo, bem o doce da casa, meu, continua igual. Com aquela parte de cima bué molinha, bué fofinha, meu. E depois a bolacha lá no fim, tipo, esqueçam. Tipo, há poucas recomendações que eu recomendo cegamente. Uma delas é doce da casa no Barbaças Bar. Tipo, imaginem, vão lá, pedem, sei lá, uma tosta mista e um doce da casa. Pode ser, meu. Uma água e um doce da casa. Pode ser, ok. É só isso que precisam de saber, é doce da casa. Então acabámos de almoçar, vamos então para a praia fluvial, ok? Eu estive a explicar à senhora engenheira como seria o recinto do festival, estive lá a dizer, olha, aqui depois é a Praça da Restauração, aqui é o palco secundário, o palco principal fica ali em baixo e tal. Vamos então depois para a praia fluvial, tipo,
somos dos primeiros a chegar, de tal modo que o senhor engenheiro diz: ei, até nem me sinto bem à vontade para ficar só de fato de banho. Foda-se. Eu então começo logo a despir-me, tipo, sento-te à vontade. E então depois começam a chegar famílias à nossa volta. E tipo, 90% deviam ser brasileiros. E é aqui que eu acho que se nota a diferença que é. Os brasileiros trabalham e até se esforçam. Tipo, eu tenho os exemplos na minha equipa em que, sei lá, 2/3 dos brasileiros, ou tipo 3/4 dos brasileiros até se esforçam. Depois tem sempre aquele que se está meio a cagar. Mas tipo, quando é para fazer festa, é outro nível de festa. É tipo, nós íamos quase sem nada. Eles levavam geleiras cheias de Heinekens e o caralho. Levavam colunas da JBL, bolas para jogar futebol e não sei o que, raquetes, tudo, ok? E então, pá, eu quero me focar num ponto, que é o seguinte. Estava lá um putinho que andava sempre aos saltos de sítio para sítio, ok? E tipo, ele chegava à nossa beira, dizia olá e ia-se embora. E nós, ok, olá. Até que senhor engenheira se deita na toalha, ok? Eu também me deito. E então o puto salta para cima dela e começa-lhe tipo, queria-lhe tipo bater nas costas ou assim. Olá, olá, olá. E então vem o pai disparado e diz: peço desculpa, é que o meu filho tem autismo e às vezes é difícil de controlar. E tipo, foda-se, meu. Foda-se, pá. Porque é que eu não usei esta desculpa quando era puto, meu? Tipo, podia ser um tarado do caralho e dizer: desculpe, é autismo, é autismo. Não, estou a brincar, mas tipo, imaginem. Foi uma sorte o puto não ter pegado em senhor engenheiro e atirá-lo ao rio, porque basicamente era isso que ele fazia com todas as cenas. Tipo, imaginem, ele tinha uma boia, via que ninguém estava a ver, ia com a boia até ao rio e atirava. Um senhor estava deitado, tinha um capacete, ele pegou no capacete e atirou contra a relva, tipo, mas com uma força absurda. Tipo, eu pensei que o puto nem ia ter força para levantar o capacete e tinha. Por isso, pá, ter batido nas costas foi o mínimo que ele podia ter feito. Mas então aconteceu isso e depois, pá, tivemos lá ainda um bocado lá no chill, ok? Depois, a senhora engenheira disse: estou a ficar com fome, vamos indo, que depois a viagem também ainda é longa, compramos alguma cena pelo caminho, ou assim, ou escolhemos um sítio onde comer. Eu, ok, está-se bem, está-se bem. E então fomos. Vim eu a conduzir desta vez, porque a senhora engenheira estava com preguiça para trocar os chinelos por sapatilhas, e então eu sacrifiquei-me pelo bem da relação, mais uma vez. Então vinha eu a conduzir e então depois chegámos ao consenso de que íamos comer frango de churrasco, ok? E então parámos no continente de Ponte Lima, comprámos então frango de churrasco, comprámos cheetos e comprámos Coca-Cola Zero e tomate cherry, estava-me a esquecer dos tomates cherry, pá. E então depois vamos naquela de, nós devemos encontrar aí um parque de merendas, que tipo, eu pensei que um parque de merendas era tipo um património português, ok? E que deveria existir um a cada 100 metros, ou caralho, ou um a cada 2 quilómetros, no mínimo. Não, pá. Nós saímos de Ponte Lima e seguimos e nada. Até que depois ela diz: deixa-me ver, eu vou pôr aqui no GPS qual é que é o próximo parque de merendas, ou assim qualquer cena. E era tipo a 10 quilómetros de distância. E então, pá, ela simplesmente disse: olha, caga. Vamos encontrar aí um sítio para parar e paramos o carro e comemos o frango. Eu, ok, está-se bem. E imaginem, aquele casal que estava extremamente gostoso no sábado a comer sushi, ok? Um elemento do casal precisava de elásticos nos pauzinhos, mas tipo, não vamos dizer qual elemento era, ok? Para não diminuir a sua gostosura. E no dia seguinte, estávamos parados numa beira de estrada, de uma estrada nacional, a comer um tupperware de frango de churrasco e só a ver carros a passar. E tipo, se não é esta a beleza da vida, não sei o que é, meu. Não sei o que é. Talvez seja gastar 311 mil reais em internet que depois nem dá para imprimir umas folhas numa impressora Wi-Fi. Talvez seja. Mas está ali no meio destas duas cenas. Ou é gastar um dinheiro absurdo numa internet que depois não funciona, ou então comprar um frango de churrasco e comer numa beira de estrada nacional. Por isso há. E pá, presidentes de câmaras, invistam em parques de merendas. Porque naquela altura da aflição, um parque de merendas pode salvar vidas. Isto porquê? Porque nós depois, então, chegámos a Braga e virámos para Guimarães, ok? E na estrada Braga-Taipas, não Braga-Guimarães, mas é Braga-Taipas, tem tipo 4 ou 5 sítios em que tu podes estacionar o carro e tens tipo 3 ou 4 mesinhas de pedras para comer. Por isso, vê-se que são municípios que de alguma forma querem reforçar os laços entre si, ok? Pode ser através de chamar nomes em paragens de autocarro, pode ser, mas também pode ser na criação destes parques de merendas,
ok? Por isso, pensem nisso. Pá, e antes de ir para as recomendações culturais, eu tenho aqui mais um tópico que é o seguinte. Pá, nós temos de ter um bocado de atenção nas merdas que passam na televisão, ok? Isto porquê? Porque estão aí a passar publicidades absurdas. Porque imaginem, eu sou do tempo em que à altura de jantar aparecia, sei lá, a publicidade do Eno. Acho que é Eno. Aquela... Eno digestivo em pó, saquetas. Ok. Tipo, aparecia essa publicidade e era tipo, ok, está na altura de jantar, as pessoas às vezes abusam, ficam mal dispostas, tomam esta cena, uma saqueta. Ok, tudo bem. Tipo, eu sou do tempo em que passava a publicidade das pedras salgadas ou da Freeze, do tipo, olha, ok, a pessoa ficou afrontada, bebe aqui uma água das pedras, está tudo bem. Não, nós agora subimos a um nível de loucura absurdo, que é tipo, agora está a passar uma publicidade que é hemorródias e tipo, foda-se, deixem-me ver, se eu procurar. Exatamente, aqui está a Procto-Glivenol. Pá, eu se conseguir sacar aqui o anúncio, eu vou pôr aqui. É um dia especial para o seu filho, mas não consegue desfrutar dele por causa das hemorroidas. Procto-Glivenol, graças à sua ação combinada, alivia rapidamente a dor, a comichão e o ardor, enquanto reduz a inflamação e melhora o tónus vascular. Procto-Glivenol, levante-se pelas suas paixões, não pelas hemorroidas. Porque depois tem aqui um slogan bué absurdo que é levante-se por quem ama, não pelas hemorroidas. E tipo, pá, nós estamos a jantar, caralho. A família tradicional portuguesa está a jantar. Não quer ver um bonequinho com hemorróidas, Mas e depois havia também outro de fezes, Pá, não sei, O de fezes já não aparece. Eu, se procurar publicidade de fezes, vai para um homem que mordeu o cão do Nuno Marco. Mas pá, vamos ter um bocado de atenção, porque imaginem, a minha mãe já achava estranho nós estarmos a almoçar ou assim e a ver o BBC Vida Selvagem, ok? Porque é tipo, nós estamos a almoçar enquanto um leão também está a almoçar, estás a ver? E às vezes são imagens explícitas. Mas pronto, isso para mim é tranquilo porque, é natureza. Agora, tipo, fezes e hemorródias, Não, isso tem de ser assuntos tabus, Pá, daqui a pouco o quê? Vamos estar, sei lá, 10 da noite e tal, controle, mas a aparecer pessoal a foder brabo? Não pode ser, calma, vamos ter um bocado de atenção. Nós votámos extrema-direita, caralho. Nós somos um país retrógrado, temos um governo de direita agora, Camarada Montenegro regula essa merda, caralho. Por amor de Deus. Vamos manter aí um bocado de conservadorismo, Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana começamos mais uma vez com podcasts portugueses e começamos com um episódio que saiu ontem, dia 21 de Abril, do Isso Não Se Diz, o podcast de Bruno Nogueira, episódio 53 com João Baião. E pá, não é preciso dizer mais nada, João Baião, ser humano quase perfeito, apesar de ter entrevistado André Ventura antes das eleições, mas pronto, todos temos o direito de errar. Agora, só convém a não repetir o erro, ouviste, ao João. Mas gostei muito do episódio em que falam, sei lá, de morte ou do seu zoo e do seu gosto pela tecnologia, por isso recomendo muito. Depois, na música, pá, temos aqui álbuns que estão na Pitchfork e não, nenhum deles é o da Loirinha, o da Tay-Tay, o da Taylor Swift. Mas tenho aqui 4 álbuns. E começa então com o álbum da banda Channel Beats, que se chama Your Day Will Come. E a Pitchfork diz o seguinte: a estreia da banda nova-iorquina é um álbum pop sonhador e drogado que encontra um ponto ideal provocativo entre ser alegre e ser sincero. Ok, pá, eu dei a oportunidade porque é tal cena, É álbum de estreia, por isso, por que não? E vai estar aqui a tocar a música que abre o álbum, Dedicated to the World.
Depois, vamos então para os Cloud Nothings com o álbum Final Summer. E a Pitchfork diz o seguinte: com uma produção aprimorada, destacando novas subtilezas no seu som, mas nunca abandonando os seus fundamentos melódicos. O mais recente álbum dos Indie Rockers de Cleveland irradia um renovado senso de propósito. Pá, tá ok, tipo, nenhum destes dois foi wow, incrível, meu Deus. E então, pá, vai estar aí a tocar a música que abre o álbum e que dá nome ao álbum, Final Summer. Depois, aqui já vamos para uma cena um bocado mais interessante, que é o álbum dos Echo Astral, chamado Pink Balance. E a Pitchfork diz o seguinte: os punks de DC canalizam um espírito de confronto da cena da sua cidade natal num álbum de estreia que apoia a sua política progressista com uma crença feroz na necessidade de alegria. E tipo, gostei bué. Têm uma mulher como vocalista, por isso lá está, logo aí é um ponto positivo. Têm só 14.810 ouvintes mensais, têm 2.000 seguidores no Spotify, por isso ainda estão a começar. Foi uma cena bué agressiva, mas eu gostei bué, estás a ver? E vai estar aí a tocar a música Beethoven. E para terminar, temos aqui uma miúda chamada Bunny, B-N-N-Y, com o álbum 1 Million Love Songs. E a Pitchfork diz o seguinte: de coração mole e voz sussurrante, a banda da cantora e compositora de Chicago, Jessica Vicious, reflete sobre a solidão e a perda sem nenhum sinal de ressentimento. Ok, afinal parece que é uma banda, eu pensei que era só uma cantora. Ok, tipo, gostei muito. Lá está, é aquela cena tranquila, que é o oposto dos Echo Astral. Mas gostei muito, lá está, só músicas de amor, por isso está tudo bem. E vai estar aí a tocar a música Good Stuff. Acho que é isto. Um episódio que provavelmente vai ficar um bocadinho mais curto, mas também, pá, lá está. Menos tempo para a criação do dito conteúdo, ok? E para a semana, no próximo episódio, eu espero gravar por terras francesas, ok? E fazer quase um resumo do que é que foi a viagem. Por isso, veremos se os meus compinchas de viagem quererão participar ou não, ou se vou ter de esforçar a participar. Mas então, o ideal e o expectável seria fazer uma cena tipo o Coura Real, estás a ver? Um resumo diário da viagem. Se vai acontecer, não sei. Também pode acontecer fazer só um resumo no fim da viagem. Também pode acontecer. Mas é isso. E já sabem, mantenham sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.